Olá, estudante! Eu sou a professora Flávia Barbosa, do curso Técnico em Logística. Hoje vamos dar continuidade, à terceira unidade da disciplina Gestão da Cadeia dos Suplementos, Desejo que todos vocês estejam bem, que vocês possam ter um excelente aproveitamento na disciplina. Vamos lá? Então, inicialmente eu gostaria de iniciar perguntando: o que é uma cadeia de suplementos? Então, acredito que a maioria de vocês acertaram, Mas vamos dar uma continuidade e vamos falar um pouquinho o que é uma cadeia de suplementos. Ela é composta por funções de logística doméstica e internacional, envolvendo a gestão dos relacionamentos com os diversos fornecedores e clientes, tanto doméstico quanto estrangeiro. Então, é muito importante que você vai ver durante todo no decorrer da terceira unidade a importância nos detalhes, O que é a cadeia do suplemento, o que ela pode proporcionar e oferecer, desde a organização até o cliente final, tenho certeza que vocês vão amar todo o conteúdo que será apresentado, ok? Então, quando se pensa em sistemas modernos, então, ultimamente, tudo que nós vamos fazer, ela exige, a tecnologia. Então, a gente fica pensando, será que a tecnologia, por si só, ela se resolve, dentro de uma organização? Como é que ela funciona? Será que ela é o papel mais importante? Será que ela é o protagonista? Então, vamos ver. Então, quando se pensa em sistemas modernos, que se utiliza de tecnologia, pensa-se logo em computadores, rede de computadores, inteligência artificial. Mas os componentes que integram, Porque a gente sabe que, além de dar toda a tecnologia, elas também têm os componentes que vão ser integrados. Por mais incrível que possa parecer, um dos principais componentes de um sistema de informação são as pessoas, Então, a gente vê que as pessoas, elas continuam tendo um excelente, um papel de protagonistas. Então, a tecnologia, ela vê, a cada dia ela está avançando, mas as pessoas, ela exigem e ela tem um papel essencial dentro de todos esses componentes, modernos, Ela precisa estar integrada. Mais adiante, nós vamos ver que a tecnologia, ela pode ser definida como todo e qualquer dispositivo tem a capacidade para tratar dados ou informação, tanto de forma sistêmica ou esporádica, que esteja aplicada ao produto, que esteja aplicada ao processo. Ou seja, a gente vai ver durante todo o processo da logística que os processos eles precisam estar interligados. Mas por quê? Ele precisa estar interligado, como a gente sabendo que a logística ela precisa de ter uma união, Então, envolve todo dentro de uma organização. Todas as organizações elas são primordial para que o processo ele possa acontecer de uma forma correta. Ou seja, se um cliente, se um fornecedor, se ele faz um determinado pedido, então ele vai fazer o seu planejamento para que ele possa ter seu pedido, além do mais, e ele possa receber o seu pedido dentro do prazo estabelecido. Então, todas as organizações, ela precisa ter esse planejamento. Mais à frente a gente vai ver a importância de você ter realmente um planejamento, e cumprir com os prazos determinados para atender o seu cliente final, para que todos possam ter credibilidade. A empresa, Então, com todos os processos modernos, mas é preciso que as empresas, elas realmente cumpram um papel ter o comprometimento, para que ela seja dentro do mercado tão competitivo, ela possa ser realmente, seus clientes, seus fornecedores, possa ter a certeza que ela é uma empresa confiável, comprometida com o seu cliente, ok? Vamos lá. Os softwares, o que são os softwares? Os softwares, eles são as máquinas e seus dispositivos e periféricos que podem ser citados como os próprios computadores, ou seja,
Nós não vivemos sem eles, né? As pessoas, elas são essenciais, elas são importantes. Mas precisamos também dos recursos, né? Que para agilizar todo o processo, isso são muito importantes. Então, hoje em dia, nós não vivemos sem os computadores, né? Principalmente nas organizações. Eles não precisam, não vivemos sem os computadores, né? Sem as máquinas, sem os celulares. Então, todos esses componentes eles são essenciais, que eles são compostos pelos hardwares, né? E seus dispositivos e periféricos, que pode ser citado como os próprios computadores e todos os periféricos que são utilizados com frequência nos nossos estudos, no nosso trabalho e na maioria das organizações possui inúmero deles, né? Então imagine hoje em dia, principalmente nós que estudamos no EAD, né? Então na plataforma EAD. Então precisamos ter os computadores, celulares, e isso são muito importantes em nossas vidas. Então hoje em dia, eu particularmente, né, não me vejo sem ter um computador, sem ter um notebook, um celular, que isso é muito importante. E eu acredito que você também, estudante, né, você precisa estar sempre em contato com esses dispositivos para que você possa agilizar os seus estudos, no seu trabalho, e assim é nas empresas. Todas as empresas, ela precisa investir nos seus componentes, né, que são essenciais. Não esquecendo do protagonismo das pessoas, tá bom? Então, vamos lá. Então, alguns componentes, né? Então, alguns sistemas dentro das organizações, eles são muito importantes. Então, é preciso haver o planejamento, né? Que é muito importante. Em todas as áreas, a gente pode ver que o planejamento, ele é essencial. Tá? Então, eu vou falar alguns sistemas que são muito importantes. Então, temos os sistemas operacionais, os softwares aplicativos, os softwares de automação de escritório Office, os softwares utilitários, os softwares de automação e outros demais, né? Que durante o estudo que você vai ter agora na terceira unidade, você vai perceber e vai estudar e vai ler nos detalhes a importância de cada um deles, né? E eu oriento vocês a também fazer pesquisas que você possa o quê? Aprimorar, que você possa agregar durante todo o seu estudo, ok? E não é só o seu estudo. E lembrando que você vai levar para dentro das suas organizações, da sua empresa, contribuir, né, para o fortalecimento e crescimento nas organizações, certo? Vamos lá. Ainda falando sobre a tecnologia, então, a logística hoje em dia, ela está muito associada à tecnologia. A tecnologia, ela tem um papel muito importante, assim como as pessoas. A tecnologia da informação passa a ser utilizada como ferramenta essencial para otimizar a gestão de dados, informações e de produtos que circulam entre elas da organização, entre as próprias funções internas da empresa, né? Então, podemos ver, como exemplo, a gente vê que um setor com outros setores dentro da empresa, elas precisam ter esse contato, esse vínculo, né? Essa comunicação. Então, hoje em dia, você não precisa estar, nem sempre a gente precisa estar fazendo impressões e levar aos setores. Esse serviço, né, esse trabalho, ele pode ser feito com a tecnologia, né, através do e-mail, através do WhatsApp, né, então que age como facilitadores dentro das organizações, certo? Então vamos lá. Então também existem alguns planejamentos, então temos o Plano Mestre de Produção, MPMP. Ou em inglês, né? Então, assim, vamos falar só pelo português para ficar a nossa comunicação mais acessível. Então, o Plano Mestre de Produção, que ele é um documento que tem como objetivo organizar o processo de produção, ordenando as quantidades e os períodos que os itens deverão ser produzidos. Já imaginou? Então, a importância de um planejamento? Então, a gente precisa ter em mente que tanto é na nossa vida pessoal, na nossa vida acadêmica, assim como na nossa vida profissional, um planejamento é muito importante. Então, aqui nós estamos apresentando, né, o Plano Mestre de Produção, né? Então, ele faz todo um planejamento, ele sabe exatamente quando o meu fornecedor faz um pedido, o prazo que eu me comprometi, que eu estabeleci entre o meu cliente, o prazo, como vai ser a logística,
Qual o prazo de entrega? Então, esse planejamento ele é essencial, importantíssimo em toda a organização, ok? E além do mais, a área responsável por elaborar esse processo é a área de planejamento, programação e controle de produção, PPCP, né? Então essa área ela é responsável por captar as informações, planejar para que tudo ocorra, né? Dentro do prazo, dentro do acordo estabelecido entre empresa e o seu fornecedor, que é o seu cliente final, né? Para que as empresas, que como sabemos, elas a cada dia estão mais competitivas. Então, aí as empresas realmente precisam investir, precisam ter consciência, né, nas ações que ela deve desenvolver para que possa atingir os seus objetivos, ok? Então vamos lá. Nesse sentido, o planejamento, programação e controle de produção aplicada juntamente com a utilização do MRP tem como objetivo calcular a quantidade necessária de matérias-primas, né? Então eles vão fazer, como a gente falou, as organizações dentro dos setores, eles estão interligados. E essa ligação entre os setores, elas são importantes, né, para que elas possam chegar a um planejamento de forma assertiva, certo? Vamos lá. Então, o plano mestre da produção funciona calculando a produção dos itens e demandas independente, ou seja, são produtos inteiros e inacabados somente com a informação de previsão de venda, ou até mesmo com o histórico de saída de produto. Então, aqui a gente pode ver, né? Então, todo esse planejamento, a importância, né, do planejamento, da organização, o envolvimento entre os demais setores. Então, é importante para que o cliente final ele possa se sentir satisfeito com o serviço, com o produto que foi solicitado e foi recebido, né, dentro do prazo estabelecido. E mais, o sistema ERP pode ser considerado como um dos elos mais importantes de ligação com o subsistema dentro de qualquer empresa, ou seja, né, como nós falamos um pouquinho antes, logo no início, então eles estão o quê? Interligados, né? Muitas organizações reivindicam a utilização de sistema integrado de gestão como os ERPs, né? A redução significativa de custo e de tempo no processamento, ou seja, precisa ter um custo reduzido, né, lembrando que precisa ter qualidade, mas também precisa ter toda a otimização da redução de custo e o tempo no processamento, né, para que você possa atender realmente o seu cliente final, ok? E mais, aqui nós podemos ver, né, os principais componentes. Temos os clientes, funcionário, planejamento e produção, a logística integrada, a contabilidade e finanças, recursos humanos, venda, distribuição, gerenciamento e pedido. Então, aqui eles estão todos, né, interligados. Então, isso é muito importante dentro de uma organização, né? Então, como a gente está sempre falando, ó, as empresas, os setores, eles precisam estar interligados para que todo o funcionamento dentro da empresa ele possa realmente sair de uma forma satisfatória, certo? Vamos lá. Então, agora nós temos o quê? Nós temos o Beckman como uma ferramenta de avaliação. O que essa ferramenta faz, né? E ela é bem interessante, que ela vai fazer o quê? Ela vai fazer atualizar o ambiente. Vamos lá. No atual ambiente extremamente competitivo e dinâmico, as organizações necessitam reagir de uma maneira cada vez mais rápida em relação às mudanças nas condições ambientais do mercado. Então, a gente vê que é importante, né, dentro da empresa, ter esse planejamento, ter esse controle, que é para que possa atender às necessidades do cliente, principalmente o consumidor final, né, dentro de um prazo estabelecido. É porque imagine, se as empresas ela prometer e não cumprir, qual a confiabilidade que ela vai ter? Ela realmente precisa ter essa confiabilidade para que ela possa, a cada dia mais, ter retornos e adquirir outros clientes, outros fornecedores, né? Isso é importância, é muito importante ter esse controle.
A globalização passou a exigir foco constante na competitividade entre as empresas. É uma flexibilidade cada vez maior. Então, voltamos a dizer, é preciso ter essa competitividade, mas com qualidade, né? As empresas precisam agir, né, com qualidade para que ela possa realmente, que o fornecedor, que o cliente final possa realmente se sentir seguros, certo? Mais adiante, a gente vê que a cada dia mais a gente vê falar sobre sustentabilidade, né? E o que é sustentabilidade? O que é que nós precisamos fazer? Então, existe todo aquele processo. A gente precisa estar preocupado, né? Agir de forma sábia, em prol do nosso planeta, né? E aqui a gente vamos ver o mundo inteiro e o Brasil, várias iniciativas, elas foram criadas na década de 80, de 1980. Podendo ser citado como exemplo o Instituto Evaldo Lodge, né? Localizado em Santa Catarina. Então, a gente vê o quanto é importante, né? Então, a cada dia mais, nós estamos sempre sendo alertados da importância desse campo tão importante, né? Vamos lá. Então, mais adiante, nesse vídeo, nesse slide, a gente vai ver o gerenciamento sustentável de cadeia de suprimento passou por uma condição estratégica para as organizações oferecendo viabilidade para o desenvolvimento das operações a longo prazo, né? Então, cada um de nós precisamos fazer a nossa parte, né? Para que realmente nós possamos atingir os objetivos e pensar que não é só nós nesse momento, mas precisamos deixar um legado para os demais, que são para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Então, cada um de nós precisamos fazer, as empresas, as nossas residências, em todos os lugares que formos. Ok, pessoal? E é isso, estão gostando dessa aula? Então, essa terceira unidade, ela está riquíssima e muito importante, né? Desde você vai ver o planejamento, como as empresas devem agir, né? Com confiabilidade, falando um pouco, né? Sobre sustentabilidade. Então, isso é muito importante, né? Eu recomendo que vocês possam realmente ler todo o material com carinho que foi preparado para vocês e tenham um excelente aproveitamento. Ok? Então, o emprego da sustentabilidade nas cadeias de suprimento, na prática, é uma atividade complexa, pois é necessário que todos os membros da cadeia sejam envolvidos, desde fornecedores, como nós estamos falando, né? Desde fornecedores até os clientes finais, que se sintam responsabilizados por impactos sociais, ambientais e econômicos, provocada pela ação dos negócios intrínsecos e as operações da cadeia de abastecimento. Percebeu a importância e da nossa responsabilidade? Então, a logística, ela tem proporcionado um campo muito amplo e muito importante para todos nós. As empresas não é só uma área responsável, então, várias áreas, elas são responsáveis. Então, aqui podemos ver, né? Então, os fornecedores até os clientes finais, que somos nós, ok? Então, eu recomendo que vocês possam acessar a página do Instagram, possa acompanhar, vocês possam compartilhar com seus amigos, né? Então, aqui nós finalizamos a terceira unidade, né, da disciplina no curso técnico de logística, que vocês possam ter um excelente aproveitamento na disciplina e sintam-se à vontade para, se tiver alguma dúvida, pode contar com toda a equipe de professores de logística, ok? Até breve!